gente linda! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para gravar um episódio que terá como tema a educação infantil no espaço educacional. Nesse dia especial, porque eu tenho muito prazer em receber as pessoas na minha casa para conversar sobre educação. Mas desta vez eu trouxe as minhas amigas que trabalham nas creches municipais aqui no município de Saquarema e hoje elas são diretoras dessas creches. Para falar um pouco mais sobre isso, eu vou apresentar rapidamente a professora Aline Belmont, a professora Rosemary e a professora Zilmara. E meninas, à medida que vocês forem se apresentando, é comum que a gente no nosso canal, a gente se apresente, diga nosso nome, o percurso formativo de vocês, se vocês têm filhos, se não têm, e de uma maneira resumida, porque nós temos muitos assuntos para tratar, mas eu acho importante que as pessoas que estejam participando do nosso canal saibam quem são vocês, quem são as professoras que estão hoje atuando na função de gestoras públicas nas creches do município de Saquarema, os desafios, os sonhos desse espaço, né? Porque trabalhar com bebês é assim maravilhoso, mas tem os seus desafios. Então eu gostaria que primeiramente a gente começasse se apresentando. Posso começar por você, Zilmara? Pode. Meu nome é Zilmara, tenho já 27 anos, né, na educação, me formei bem novinha, sou saquaremense, amo minha cidade, fiz formação de professores no Padre Manuel, aí logo assim que eu me formei já comecei a lecionar, aí na época eu era contratada, a gente tinha, né, aquele tempo de contrato, aí meu sonho era se efetivar, aí me efetivei, graças a Deus, já tenho 15 anos efetiva. Depois fiz pedagogia, tenho pós-graduação em psicopedagogia também e hoje estou como gestora da creche Melquíades no Rio de Areia. Rio de Areia, já passei lá pelo Rio de Areia, eu tenho um coração inteiro lá naquele bairro e sei que trabalhar naquele bairro é algo assim, mágico. É mágico. Aquela comunidade, uma comunidade que gosta muito de sentir esse amor, esse afeto, né? E que as creches certamente fazem. Zilmara, desse percurso, você falou que tem 15 anos hoje como efetiva, mas nesse tempo seu, entre contrato e efetiva, seria quanto tempo já de professora, docente ou não docente, né? Fazendo outras funções? Qual o seu tempo total? Eu tenho 27 anos. Já tem 27? 27 na educação. Aí estou 15 efetiva, fiquei tenho 7 anos como gestora, né? Que hoje nós temos eleição no município, aí eu fui, né? Foi eleita? Fui eleita, já é o 3º mandato. E você foi diretora desde o primeiro momento, já no processo de gestão democrática, participando, né, da eleição, ou você no primeiro momento viveu uma indicação do gestor público e depois você foi eleita? Eu sempre fui eleita. Então você já começou dentro do processo Sim, democrático? Já comecei. Eu trabalhava na creche Amor de Mãe, né, que hoje é uma casa creche, até a casa creche Nazaré. Aí lá a minha antiga diretora, ela não pôde vir candidata. Aí todas se reuniram, pediram para eu vir, né, candidata. Aí no momento assim eu não quis. Eu falei, gente, eu não sei ser diretora. Fiquei um pouquinho insegura, mas elas me convenceram. Aí eu vim candidata e estou até agora na direção. Aí nós fomos para a creche Melquíades, né, que já estava construindo na época. Aí ficou pronto, a gente fomos para lá. Engraçado que a gente, nesse processo educacional, né? Quando você falou lá daquele espaçozinho que foi Vovó Nazaré? Não, era Amor de Mãe. Amor de Mãe. Aí hoje é Tia Nazaré. Tia Nazaré. Então, o Amor de Mãe, a minha filha, a primeira escola que a minha filha estudou foi Amor de Mãe. Com a tia Cláudia. Eu tenho, assim, memórias muito afetivas com a tia Cláudia e com a Sandra, que era diretora da creche.
E como esse tempo de educação infantil é marcante para nós mães também, né? Porque eu coloquei a Ana Beatriz com 3 anos na creche, e primeira vez, e mesmo com toda a experiência como professora, como foi difícil entender o meu tempo de ser mãe no espaço educacional. Sim. E eu lembro que eu deixei Bia, ela chorou, e eu fui buscar no primeiro dia. Mesmo com todo o carinho das meninas, eu fui buscar. No segundo dia, a Sandra Moreira, que eu tenho um amor muito grande por ela, um afeto muito grande, uma amiga assim, muito especial. Eu deixei novamente a Ana Beatriz, e elas com todo o carinho com a Ana Beatriz, e ela também chorou. Aí a Sandra falou assim pra mim: Ana, vai embora, deixa com a gente. Qualquer coisa eu vou te ligar. Você tá aqui pertinho, no Edilson, eu vou te ligar. E a Ana Beatriz foi ficando bem, e aí logo em seguida ela me passou mensagem que Bia estava bem e tudo mais. E eu tenho, Zilmara, desse tempo, as agendas de Ana Beatriz, todas escritas, o que a Ana Beatriz fazia. Isso é muito importante. Na creche, né? Elas escreviam. Como isso é importante para mim. Bia vai fazer 21 anos esse ano. Nossa. O quanto que essa memória é importante para mim. Quando eu abro a caixa, que eu falo que é a minha caixa de tesouros das crianças, é evidente que nesse tempo das crianças estudando, eu não consigo guardar todas as coisas que eu gostaria. Mas a educação infantil, o tempo de alfabetização, eu tenho a agenda, eu tenho os bilhetinhos, eu tenho as cartinhas das crianças, todas elas. Mas a Bia tem essa memória muito grande lá com Amor de Mãe, que foi a primeira escola dela. Eu sempre, né, converso com a equipe, né, que hoje eu sou gestora, a gente fala muito sobre acolhimento. E o acolhimento é você conquistar a criança e o responsável também, os responsáveis. Porque a partir do momento que a família pega aquela confiança na equipe, aí, né, ela vai deixar o filho lá, e a gente conquistou a família, conquistou a criança, aí tudo flui, o trabalho flui muito, né? Porque é o nosso filho, né? Você quer deixar no lugar onde você sabe que ele está sendo cuidado. E confiar, acima de tudo, acho que é o toque assim, importante para nós mães, né? Muitas mães chegam hoje, né? Igual esse ano a gente já fez as matrículas, já recebemos a criança nessa primeira semana. As mães que já passaram por lá, né, com outros filhos, e agora tem mais um bebezinho, aí fala assim: Mara, eu tenho muita confiança em vocês, então eu tava pedindo a Deus para minha filha conseguir a vaga ali. Conseguir a vaga, porque, né, já conhece a equipe, sim, já tem aquela confiança, então a mãe se apega a gente, sim, né, também. Se sente segura, sai dali se sente segura que seu filho tá cuidado, né? Nós mães queremos que a gente cuida dos nossos filhos, e a gente quer que ele seja cuidado. Mas a gente vai voltar aí vez ou outra falando desse nosso carinho de entre ser mãe, ser professora e da educação infantil. Rose, você se apresente, fala um pouquinho do seu percurso formativo. Bom, sou Rosemary. Primeiro quero te agradecer o convite. Claro que dá um frio na barriga, mas me senti muito honrada por isso. É normal o frio. Normal, até Ivete Sangalo diz que ao entrar no palco ela tem frio na barriga. Pois é. Então, assim, mas me senti muito honrada pelo convite. E a gente acaba que faz uma reflexão, né? Sim. Toda a nossa trajetória quando se vai falar de você. Então, sou Rosemary, sou casada também com um professor, tenho 2 filhas. Me formei em 96 e em 97 eu já iniciei como professora na rede municipal de Saquarema, estou até hoje. Então já tenho aí 27 anos, né, na rede municipal em Saquarema. Fiz com a Aline a gestão, né? Gestão democrática após, que foi em gestão democrática e gestão. Gestão em práticas pedagógicas? Isso. Fiz com a Aline e estou aí há 27 anos já. Mas, Rose, você, antes de ser gestora, eu te conheci como professora. Sim. Eu lembro até de uma situação muito inusitada que eu vivi com você, dessas experiências, que foi onde eu te conheci. Você sabe quando você olha aquele profissional e fala assim, ele é além do que aquilo que ele ensina nas suas salas de aula, lá no que hoje é o José Bandeira, em Boqueirão, mas era o presidente Castelo Branco à época. Você lá lecionava qual disciplina? Sim, eu fiz ciências biológicas, né?
Fiz o curso de formação de professores, normal. Tá. E depois a graduação foi em ciências biológicas, onde eu fui trabalhar lá. Eu trabalhei um ano... A primeira experiência como professora foi no Valquides. Aí Então eu trabalhei no Valquides por 7 anos. Em Vila Tour. Então fiz amizades. Então muitas lá no amizades Valquides por você lá. iniciou com educação infantil e foi fundamental ou já? Fundamental. Fundamental. Ah, foi fundamental. Na época não tinha lá educação infantil. Tá. Então eu fui pro fundamental. Trabalhei lá por 7 anos. Tá. Depois eu fiquei pertinho da minha casa ali na Clementina. Trabalhei 1 ano na Clementina. Ah, você trabalhou ali, Rose? 1 ano na Clementina, pertinho da minha Então casa. foi ali que nasceu o amor com os bebês. E aí, só que Talvez. nessa época, eu estava concluindo a minha graduação. Tá. Então eu fiquei 1 ano na Clementina e fui pro Castelo Branco, o antigo Castelo Branco, né? Que hoje é José Bandeira. José Bandeira. Tá. Trabalhei lá por um tempo. E depois eu fui pra educação E qual a sua infantil. área do 6º ao 9º ano? Ciências. Você fez ciências. Isso. Tá. Depois eu tive a oportunidade de ir pra creche Tia Merice. Foi lá que tudo começou, onde Tá. estou a maior parte do tempo, né? Lá que Na você educação veio de uma infantil. casinha, que era uma casa que à época a necessidade exigia, não é Sim, isso? foi. Uma casa da Tia Merice, pequenininha lá. E depois você foi pro prédio Exatamente. novo que foi construído pela gestão pública municipal à época. Exatamente. Não é isso? Sim. E ali, assim, eu comecei a pegar gosto porque a gente começou a iniciar tudo, né? Tá. A construção da creche, o envolvimento com a comunidade, com os pais, com as crianças principalmente. Então a gente olhar os bebês, receber os bebês, né? Muitas vezes eles sem falar, sem andar. E depois de algum tempo a gente observar todo o progresso da criança, tudo que ele aprendeu com a gente, eu fui pegando gosto pela educação infantil. Sim. Hoje eu já não me vejo mais no ensino fundamental. É mesmo, Não me Rose? vejo mais. Eu tenho falado sobre isso. É assim, gosto, mas se for para eu escolher, continuo na educação infantil. Gente, que Peguei bacana. gosto pela educação infantil. De todo esse contato com as crianças, com os pais, ver o crescimento das crianças. Sim. Então, assim, é questão de muito afeto, né? Muito. Porque a educação infantil envolve muito afeto. É muito além do que a gente imagina. A gente está com as crianças todos os dias. A gente poder saber que a gente está contribuindo com a família no sentido de estar cuidando daquela criança, está proporcionando isso para a mãe, né, que está lá trabalhando. A confiança, como a Zilmara falou, que eles têm no nosso trabalho, que elas têm no nosso trabalho. Então, eu faço tudo com muito amor, com muito carinho, por se tratar de bebês. Então, a gente vai se afeiçoando, a gente vai criando muita afetividade com as crianças. E em questão assim, de educação infantil, não tem como ser diferente. É verdade. Né? A afetividade a é fundamental. afetividade tem que estar acima Sim, de tudo, sim. porque eles são muito bebês, Sim. né? Ali que eles começam a desenvolver um pouco da autonomia das crianças, né, na creche, mas eles são muito bebês. Então a responsabilidade é muito grande, mas a afetividade que a gente cria com as crianças em primeiro e com a família é muito além. É marcante, sim. É marcante, né? É. Para nós, Marca. porque agora eu tô falando aqui eu no lugar de mãe, né? É marcante para nós enquanto mães. Você foi trabalhar, você precisou deixar seu filho naquele espaço educacional. É difícil fazer escolhas, né? Nosso coração vai partido quando você vai deixar, mas ao mesmo tempo, o quanto a gente vê o crescimento das crianças e o quanto também a gente vai criando esse afeto, esse laço tão fundamental para o ser humano futuro, né? Eu falo assim, a gente pega as crianças com 1 aninho. Aí faz a creche 2, a 3, quando chega no finalzinho da 4, que eles estão indo para uma escola, como Tem ciúme, que a gente Rosa? sofre? Aí fica com ciúme, fica o coração partido, é Como que a verdade. gente sofre com isso, né? As mães sofrem e a gente também, É. né? E Ana Paula, e eu queria falar, né, como é a vez dela, eu tive o prazer, né, de trabalhar com ela antes de ser diretora. Eu falo que eu era orientadora pedagógica na Merice, trabalhei com ela como minha diretora, e eu falo para todo mundo que eu fiz estágio lá para ser diretora, né, como fosse um estágio. Porque logo em seguida eu né, tive o prazer de ser diretora e ter trabalhado com ela, e ela é uma grande profissional que eu admiro muito.
Então agora, nesse momento, então, Rose, tudo isso que você está colocando é exatamente o que a gente entende como essencial para a educação infantil, né? Afeto, segurança, se sentir bem onde que está, criança, família. E você, Aline? Se apresente, fala um pouquinho do seu processo formativo. Bom, eu sou a professora Aline, né? Mãe da Isabela, né? Tenho muito orgulho de ser mãe da Isabela. Eu morava em Duque de Caxias, mas meu pai, desde de novinha, né? Nós frequentávamos Saquarema, até que na época da minha, acho que eu tinha mais ou menos uns 13 anos, meu pai comprou uma casa aqui em Saquarema. Então nós vínhamos todo final de semana, feriados, e sempre que dava estávamos aqui, né? Porque o sonho do meu pai sempre foi morar em Saquarema. E aí frequentava. Quando foi em 2007 eu vim para morar, consegui logo trabalho, né, em Araruama, em escolas particulares, porque quando eu me formei eu comecei com educação infantil. Eu me formei em 97 também, né? E aí logo em 98 comecei a dar aulas. Isso ainda em Caxias? Em Caxias, em Caxias. E aí eu fiquei nesse período até 2007 lá trabalhando em educação infantil, fiz a minha faculdade, me formei primeiro em normal, formação de professores. Que agora né? Fiz letras. Agora é curso normal. Fiz letras, português e inglês. Eu trabalhava, dava aula o dia todo. E à noite fazia faculdade, né? Isso tudo ainda no Rio? Ainda no Rio. E muitas vezes até alfabetizei. Antigamente a gente falava que dobrava, né? Sim. Ficava de manhã e tarde na alfabetização. E aí também já passei pelo maternal, porque a nomenclatura em colégio particular é diferente, né? Sim. Então pelo maternal, onde era a tia Aline, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar de sexto ao nono, mais com língua inglesa, né? Trabalhei com ensino médio também. Era a sua preferência entre português e o inglês? Sim, Era. sim. E também dei aula no ensino médio, no Rio ainda. E aí, quando eu vim pra cá, em 2007, que eu consegui dar aulas em Araruama, em algumas escolas, foi também com inglês. Logo depois fui chamada, fui contratada, né, aqui no município de Saquarema. Também na língua inglesa, que antigamente era o Castelo Branco, lá no Boqueirão, que era também uma casa, né? Não era a escola como é hoje, que hoje é até o José Bandeira. Sim. E aí me apaixonei, né, pelo Castelo Branco. E aí consegui, né, mais turmas. Então com isso saí de Araruama, porque eu cheguei a trabalhar em 4 escolas ao mesmo tempo, né? Era muita correria. E aí lá no José Bandeira foi onde eu, como professora, passei a coordenadora. Depois fui convidada para assumir a direção, fiquei 5 anos lá na direção. E aí veio o processo consultivo, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de ser mãe. E aí eu acho que a gente começa a refletir, né? E aí foi onde eu pensei assim, eu não tenho como me dedicar a uma escola, que eu preciso estar os 3 turnos integral, porque agora eu tenho uma criança que depende e precisa de mim em casa. E aí, nessa situação do processo consultivo, a Rose, minha amiga, falou pra mim, olha, eu não posso vir, mas se você quiser, eu te apoio, você vem e participa aqui pela tia Merice. E aí... Vocês estão juntas um tempão. Juntas. Eu já fui diretora dela. Isso que eu ia falar. É o que? Uma máfia pedagógica. Nós trabalhamos juntas como professoras. Fomos parceiras, né? E depois eu fui diretora dela. E na época do processo consultivo, ela me apresentou para a comunidade. Sim. E aí, desde então, estou na tia Merice, né? Até hoje. Lá na direção. E como eu iniciei na educação infantil, eu já tinha um pouco, né, dessa experiência, mas quando a gente chega numa creche, a realidade é totalmente diferente, né? Porque eu tinha, mas de colégios particulares.
onde os pais levam as crianças, ficam meio período e à tarde vão buscar. E quando você chega na creche, né, que muitos pais, é integral, precisa deixar ele para trabalhar, é realmente isso que a gente está falando. Sim. Do acolhimento, da confiança, da segurança. A gente precisa passar isso tudo para eles, né? E aí me apaixonei e eu acho que também não saio mais de educação infantil. Você também não, né, Gilmara? A Marta é pedagógica. Nós estamos juntas, né? Todas as diretoras de creche. A gente fala assim, ó, vamos tirar uma foto das crecheiras. Que a gente, né? Porque na verdade, né, meninas, a gente acaba, no caso, hoje, na função que vocês hoje estão desempenhando, em escola pública de ensino, nós atendemos, a rede pública de ensino atende nos seus mais variados lugares desse país as crianças com menos condições. Sim, Né? Então nós sabemos que nós cuidamos das pessoas que mais precisam daquele local. Né? É evidente que toda a estrutura que a gente oferece, ela é maravilhosa. As mães amam estar, as crianças bonitinhas, arrumadinhas, aqueles tênis bonitinhos, né? Aquele encantamento todo. Mas ali estão as crianças que as mães precisam de fato trabalhar para poder dar um pouquinho mais de dignidade às suas famílias, né? Ana, eu passei pela FATEC também. Como professora de língua inglesa, fui coordenadora também na época, né, do inglês lá. Eu acho que eu já peguei assim, acho não, né, já passei por todos os segmentos um pouquinho. Um pouquinho. Então, meninas, dentro dessa experiência de vocês todas, né, partilhando 27 anos de trabalho, a maioria de vocês, né, 26, mais ou menos assim, o mesmo tempo de experiência, o que a gente tem percebido? Nós estamos finalizando uma década do Plano Nacional de Educação, que foi uma proposta realizada pelo governo federal à época, em que todos os municípios pudessem se adequar ao Plano Nacional de Educação, né? Com isso, nós tivemos leis específicas que foram aprimorando a oferta do ensino da educação infantil de todos os municípios. Então, meninas, para a gente poder continuar essa nossa conversa, Papai do Céu hoje nos abençoou. Primeiro dia com sol, depois agora veio a chuvinha. Então nós vamos mudar rapidinho de lugar para a gente continuar a nossa conversa, esse bate-papo gostoso. Tá tudo bem? Então, gente, precisamos de mudar um pouquinho com o cenário, né? Tal como é a vida, as coisas nem sempre estão dentro do nosso controle, ou quase nunca estão dentro do nosso controle. Papai do Céu sabe de todas as coisas e como estamos falando de educação infantil, nada como trabalhar com a imaginação, com a parte lúdica, com a parte criativa que esse tempo escolar nos permite. Então nós estamos aqui agora, mais uma vez retornando com as minhas amigas, Rosemary, Aline e Zilmara. E Rose, ali na nossa conversa, na hora que a gente estava tomando café, eu acabei não te perguntando. Atualmente você está como gestora de uma creche. Em qual bairro aqui do município? Sim, eu dou no Guarani, que fica bem perto da minha casa, porque eu moro ali na Raia, né? Ah, tá. Então não fica distante da minha casa. E assim, a creche chegou lá, acho que a comunidade assim abraçou. E a maioria dos alunos são bem próximos ali mesmo, da unidade. E poder proporcionar isso para essas mães, né, de estar lá cuidando dessas crianças, dando essa oportunidade das mães estarem com os seus trabalhos tranquilos, sabendo que tem uma creche bem pertinho de casa, cuidando das crianças, isso é muito prazeroso para a gente. Saber que a gente está dando essa oportunidade para as mães, né? Sim. A creche cantar bem ali na comunidade do Guarani, onde as mães estão deixando as crianças ali para poder trabalhar. Então, quando eu pensei em vocês três, eu tenho procurado trazer dentro as características semelhantes, profissionais, para que nossa conversa seja uma conversa organizada a partir dessa vivência em lugares diferentes, porém semelhantes no sentido de comunidade. Então, quando eu pensei em Zilmara, bairro de Rio de Areia, pensei em Aline, ali próximo ao São Geraldo, e pensei em você, Rose, exatamente pelo Guarani.
3 comunidades que a gente sabe que são comunidades que não são no centro do nosso município, nem em Bacaxá, que aqui em Saquarema a gente acaba tendo como referência, né, o centro de Bacaxá. É próximo de Bacaxá? Você vai procurar alguma coisa? É no centro de Bacaxá. Porém, as creches de vocês não são situadas no centro. E vocês atendem comunidades que muitas de vocês não tinham uma referência nessas comunidades do setor público, uma referência de escola. Por exemplo, eu lembro que lá no Guarani, há um tempo atrás, quando passando por lá, conhecendo aquele local, eu lembro que nós não tínhamos nenhum espaço educacional ali. O quão importante você saber que hoje você, Rose, representa aquela comunidade com espaço educacional bonito, de qualidade, com os professores que estão ali comprometidos com o seu fazer pedagógico, a sua ação pedagógica docente. O quanto é importante em saber que o setor público está chegando nesses espaços e cuidando dessas pessoas, né? Quando nós inauguramos a creche de Americe, eu lembro assim que ela tem um aspecto... Em 2012. Aspecto de navio. Sim. Pega, né? O terreno não era tão plano para uma construção, mas foi feito um projeto que quando eu falei assim, gente, isso aqui é um navio, parece o desenho de um navio. Uma comunidade ganhar algo e, né, que possa cuidar deles naquele espaço, quanto que também as pessoas que estão no entorno, as pessoas que moram ali, quanto que elas ganham também tendo esse espaço próximo deles, e o quanto que essas pessoas também valorizam isso, né? Atualmente nós estamos num processo de renovação, né, ou do fazer de novo o Plano Nacional de Educação. Nós passamos por uma vigência, né, de 10 anos, está finalizando agora, e todo o Brasil está voltado para essa perspectiva de repensar os seus planos municipais de educação para ir se adequando ao Plano Nacional de Educação. O Plano Municipal e o Plano Nacional de Educação, para quem não é dos espaços educacionais, para quem não é da área de educação diretamente, o nome já diz, né? Ele é um plano onde ele traça diretrizes para que o país pense a sua educação ao longo de 10 anos. Porque a gente sabe, né, meninas, que não é possível em educação a gente conquistar aquilo que a gente deseja de hoje para amanhã. Sim. O que a gente está fazendo hoje, a gente vai ver daqui a 5, 8, 10 anos, muitas das vezes no processo de 12 anos, quando esse menino sai do município, passa pela educação infantil, passa pelo ensino fundamental, depois ele vai para o ensino médio, que no nosso caso, na rede municipal de ensino não oferece, mas a rede estadual oferece. Depois ele vai para o nível superior. E quem são essas pessoas que estão chegando lá? Então, o Plano Nacional de Educação, que já estão iniciando as conferências, e também nos municípios já estão se organizando essas conferências, exatamente para a gente pensar sobre isso. Então, nesse plano é feito... É criado metas, estratégias para serem alcançadas. E aí eu gostaria de perguntar a vocês assim, dentro dessa perspectiva, a Lei 12.796 de 2013, tem praticamente quase que 11 anos, né? Ela estabeleceu-se, né, nesse período, o atendimento obrigatório das crianças a partir de 4 anos. Aí seriam todas a partir de 4 anos, deveriam estar matriculadas nas escolas. E 50% ao longo desse período, até finalizar os 10 anos de Plano Nacional, que eles fossem atendidos também em creche. E aí, quem sabe, alguns de nós, alguns municípios, pudessem atender os 100% das crianças que procuram por essas vagas. Vocês hoje fazem parte desse movimento, estão vivendo esse movimento de matrícula, de renovação, de acesso às creches. Vocês acham que a questão da matrícula ser feita nas creches através de um cadastro é algo que melhorou a vida da comunidade
escolar é algo que facilitou para esses responsáveis, ou vocês acreditam que nós poderíamos pensar algo que pudesse ainda mais melhorar aquilo que a gente já tem? Pode falar, Ismari. Não, eu acho que deu certo. Eu acho que muitas das vezes, às vezes os responsáveis ficam tão ansiosos pela vaga que acham que tem que fazer fila, acha, né? Sim. Época de matrícula. Então eu acho que ficou uma coisa mais organizada. Sim. Só que eu acho assim, que algumas pessoas ainda não têm muito acesso de entrar no aplicativo e fazer a matrícula, né? Ainda tem essa dificuldade. A gente vive no mundo digital, mas muitas vezes a pessoa não sabe, né? Nem todos Tem esse acesso, têm né? esse acesso. Então, assim, eu vejo que alguns casos aconteceu às vezes da pessoa na hora do cadastro fazer alguma coisa errada e assim deu problema. Porque o preenchimento é online. Do preenchimento, mas assim, para facilitar, eu acho que facilitou bastante. Em organizar as crianças, né? Porque lá no Vidaria nós temos 2 creches, né? Como exemplo, temos a Meu Kids e tem a Casa Creche, Nazaré. Então, assim, eles distribuem direitinho ali as crianças nessas 2 creches. Então, eu acho que facilitou bem. Aí, às vezes a pessoa chega na cidade, aí não consegue vaga, né? Porque chegou ali. Mas tem um número do cadastro, a pessoa entra e faz o cadastro e conforme for surgindo a vaga e Porque essa vaga ela vai acontecendo mediante o endereço que a pessoa coloca. Isso. E já no cadastro ele já coloca lá a primeira opção e segunda opção de local, né? Isso. Aí vamos dizer que a pessoa escolheu o Meu Kids, mas não teve vaga mais. Aí, como a Nazaré tem, aí ela vai para a segunda opção, Tá. próxima à casa dela ali. Tá. Eu acho que está bem organizada essa parte. Sim. Se tornou mais democrática a oferta da vaga. Só para reforçar o que a Simara está falando, como eu moro ali na Rua da Clementina, então antes do cadastro unificado, eu via as filas que se formavam ali, às vezes no domingo, meia-noite. Já tinham pessoas ali com cadeiras de praias, queria ser o primeiro a chegar para poder garantir a vaga do filho. Então, a questão do cadastro unificado é assim, tem a divulgação, né? Nas redes sociais, nas creches, no site. E ficou muito mais organizado. Não só para os pais, mas para a gente também na escola. Porque é claro que o diretor tinha essa preocupação de no outro dia estar ali, como que ia ser, resolver muitas questões, de oferecer alguma coisa para o responsável, que estava ali porque passou a noite ali desejando essa Muitas de vaga, vocês, né, Rose? Muitas das vezes ofereciam um café, Exato. a água, porque as pessoas estavam lá desde a madrugada. Porque havia e há necessidade. Porque a gente sabe que a maioria das que estão, de fato, precisam deixar suas crianças em lugares seguros. E garantir isso, né, dessa forma, Assim, é primordial. Está muito esclarecido hoje que é direito da criança. Sim. Né? Até independente da mãe estar trabalhando ou não. Sim. É um direito da criança Sim. estar na escola, na creche. Então lá a gente oferece, além de carinho, de cuidado, tem as refeições, tem todo o cuidado, tem todo um processo pedagógico com as crianças, que vão desenvolver as crianças. Então, assim, evoluiu muito, né? Sim. A questão da educação infantil, Muito. das creches. É um olhar muito diferente do que se tinha antigamente. Sim, é verdade. Eu acredito, sei o que vocês pensam sobre isso. A valorização com os profissionais da educação infantil também é significativa. Melhorou-se muito com relação a isso, porque antes, ao contrário do que vocês me disseram, a maioria de vocês com quase 30 anos de experiência docente, vocês me disseram, eu não gostaria mais, se eu tivesse que escolher entre educação infantil, ou ensino fundamental, ou ensino médio, eu gostaria de continuar na educação infantil. O que no passado era assim, todo mundo escolhia suas vagas nas suas escolas, os professores, escolhia do 5º ano, aí vinha, o professor de 5º ano era o cara da escola. Depois vinha o 4º ano, né? A alfabetização, né?
Muitas das vezes era aquele professor, meu Deus, como que eu vou alfabetizar? Não, fulano, vai ser você sim, porque olha só, não tem mais ninguém que precisa ser você. Você passou por isso, Gilmara? Isso, eu fui alfabetizadora durante 12 anos. Até hoje eu tenho um bilhetinho lá em casa de Damiane. Damiane era nossa coordenadora, né? Então, teve uma provinha nas escolas de alfabetização. Tem até hoje essa cartinha dela, parabenizando, né? Pela sua ação, né? Pela ação, que a minha turma era boa, muito boa na época. Então, assim, eu passei pelo Palhacinho Dourado, passei pelo Projeto Semear. Alfabetizando, pelo Manuel Muniz. Então, assim, quando você era professora de alfabetização, aí você chegava assim, esse ano eu acho que eu quero um pouco sair da alfabetização para dar uma descansada. Sim, descansada. Sim. Mas o diretor investigava a sua vida, aí fala, não, ela é muito boa na alfabetização. Então você vai ficar na alfabetização. E nessa pegada aí que você tá falando, de realmente o diretor falando, não, por favor, eu preciso de você, que você já tá aqui, coisa e tal, você hoje é uma especialista de alfabetização, né, Gilmara? Você é uma especialista, né, com a sua vivência. Mas na educação infantil, na pré-escola, aquelas que a nossa época já ofereciam, não sei se com vocês era assim, o contrato que chegava depois, ele pegava para a escola. Sim. Muitas das vezes era aquele menino, aquela menina, aquele professor que chegava na escola sem experiência, pega para a escola. Não é? Hoje eu já sinto que a educação infantil, ela chegou num patamar de igualdade e valorização profissional que lhe era devida. Sim. Que deveria ser dado. Porque se a educação infantil é a primeira etapa do ensino, por que eles ficavam aquém, né? Aquém enquanto professores e também da questão do desenvolvimento financeiro, do investimento financeiro, né? Porque também nós sabemos que a gente não tinha investimento financeiro porque o governo, tudo parte de cima para baixo. O governo federal também não aplicava recursos financeiros na educação infantil. E nós éramos Fundeb. Aliás, nós éramos Fundef, que só atendia até o ensino fundamental. E a educação infantil ficava por responsabilidade de cada município. Se ele conseguisse bancar financeiramente o atendimento do educação infantil, ok. Se ele não conseguisse, não era obrigatório. Hoje, a obrigatoriedade da lei e o investimento na educação infantil, governo federal, governo municipal, fez toda a diferença. Mas, além disso, eu vejo que nós hoje consideramos e estamos dando de fato a esses profissionais o valor que lhes era devido. É o início de tudo, né, Ana? Sim. A creche é o início de tudo. Então, receber essas crianças, quando a gente vê no início do ano, receber aqueles pequenininhos, onde o professor ali com a sua equipe de sala de aula na creche, ele começa a moldar aquela criança, desenvolver aquela criança, é claro, com muita ludicidade, com as brincadeiras, que não é porque está na creche que vai deixar de brincar, porque é o direito da criança, né? Direcionado. Pedagógico, Exatamente. Isso aí, direcionado. É direcionado. Então, assim, por que não valorizar esse profissional? Sim. Que é dali onde que tudo inicia. Sim. Né? É na creche. Sim. Então a gente vai olhar a vida escolar da criança e é tão bonitinho, né? Ver lá o nome no diário de classe, onde é controlada a frequência da criança, onde tem uma aula para aquela criança naquele dia. E assim, o educar e o cuidar. Sim. Juntos. Né? Porque na creche não tem como ser diferente também. Porque nós vivemos um tempo, né, lá um tempo atrás, em que as creches elas eram totalmente voltadas para a questão social. Vou botar na creche porque não tem onde ficar. Hoje não é isso. Nós éramos né? bichas como cuidadoras, né? Sim. E hoje eu vejo assim, com o nosso trabalho, né, com a questão pedagógica também, que a gente passa isso para os pais, que as crianças estão ali para aprender também. Eu acho que os pais também valorizam muito essa parte agora. Né, dos projetos, como as crianças produzem. Às vezes, eles ficam surpresos porque crianças, né, de 1, 2 e 3 aninhos fazem produções lindíssimas, né? Deixa eu só voltar um pouquinho do cadastro, Ana. Lá na creche, né, o que a gente faz para tentar ajudar? Esses pais, né, que não tem tanto acesso à internet e que não conseguem, a gente até ajuda na hora de fazer esse cadastro. Na hora do preenchimento. E muitas vezes o que acontece? Não sei o nome da criança, não conseguiu porque algo errado no cadastro.
E aí a gente mesmo entra em contato com, a gente tem o número do cadastro e aí a gente mesmo faz esse contato com as assistentes sociais, passando o nome da criança, explicando a situação, onde é feito esse cadastro e a criança é matriculada. Nossa, que caso tenha bacana, vaga. ótimo. Então a gente mesmo faz esse trabalho com elas. Que aí é um trabalho social dentro da educação. Isso. E quanto também isso é importante, porque a gente sabe, a gente tem consciência disso, que todo planejamento, tanto do Plano Nacional de Educação, que é o documento de base primeiro, e os planos municipais de educação, para que eles consigam garantir tudo aquilo que nós, enquanto profissionais de educação, estabelecemos como metas nesse plano, nós precisamos trabalhar em conjunto com as outras áreas. O social precisa estar junto, a assistência social, a saúde precisa estar junto conosco, porque quando a gente caminha de mãos dadas nessas diversas esferas, a coisa anda. Meninas, tá uma delícia falar de educação infantil. Eu acho que a gente tem que ter mais um episódio para falar de educação infantil, como ela é rica, né? Como a gente tá aqui falando já há um tempinho, os olhinhos de vocês brilhando, apaixonante, vibrando, né? Mas eu gostaria agora, nesse momento, fazer uma descontraçãozinha com vocês, tá? Eu costumo chamar de bate-bola. Eu faço uma perguntinha para vocês e vocês me retornam com uma resposta rápida, pode ser uma palavra só ou uma frase. Não podemos discorrer sobre o assunto, ok? Disciplina, nesse momento, a professora aqui de educação infantil. Mas vamos usar da nossa criatividade, vamos usar da nossa imaginação, mas acima de tudo eu gostaria que vocês usassem a pessoa que vocês são para responder essas perguntas, porque é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque a partir do que eu converso com vocês aqui, dessas perguntinhas, eu e as pessoas todas que estão conosco no canal entendem um pouquinho mais e descobrem um pouquinho mais quem são vocês, tá bom? Então, Rosemary, vou começar com você. Começar com você, Rose. Qual a distância entre os sonhos e as conquistas? Qual a distância? Depende muito de cada um, eu acho. Do nosso objetivo. Se a gente quer muito uma coisa, eu acho que na nossa cabeça tudo vai pensar no sentido de conseguir aquilo, né? Então eu acho que chega mais rápido. Então a distância entre os sonhos e as conquistas são os objetivos que a gente traça para você. Aline. Eu já diria Deus, à frente de tudo. A distância entre os sonhos e as conquistas. Porque ele transforma tudo, até o impossível. Então eu acho que seria Deus. Objetivos, traçar, Deus. Vocês, Eu Mara? acho que é traçar metas com amor. Excelente. As três juntas dão um bom caldeirão, hein? Entre os sonhos e as conquistas. Zilmara, uma frase que você carrega para a vida. Pode ser um ditado popular, pode ser uma frase bíblica. Não existe educação sem falar de amor. Muito boa essa. Paulo Freire. Paulo. A educação transforma as pessoas, transforma vidas. A educação transforma vidas. Foi exatamente a frase que eu pensei, porque eu me vejo muito nessa frase. É até emocionante falar. Eu falo assim que tudo que eu conquistei hoje foi com a minha profissão, ser professora. Então a educação transforma. Então eu falo assim, eu tenho muito prazer de ser professora. Muito. Eu nunca me vi em outra profissão. Desde pequenininha, eu nunca me vi em outra profissão. Então eu falo assim que a educação transforma. Foi isso que aconteceu comigo. Eu vejo assim hoje tantas outras oportunidades, né? Sim. Para as pessoas estudarem e ser o que quiser ser. Questão de profissão. Sim. Eu valorizo muito isso. Eu falo sempre muito isso com minhas filhas. Para elas estudarem e que elas podem ser quem elas quiserem ser. Né? E que a educação transforma. Com certeza. Uma frase que você carrega para a vida. Mas eu falei essa de educação transforma vidas. Todo mundo já falou, né? Já tá. Desculpa, eu acabei viajando ali na. Porque a Rose explicou. O que você não aguenta mais, Mara? Essa de Uma palavra.
Posso falar? O que você não aguenta mais, Rose? Vitimismo. Vitimismo. O que você não aguenta mais? Intolerância. Eu acho que preconceito. Preconceito. Agora você, Rose, o que você está amando que está acontecendo no momento? Ai, Marília, eu tenho vivido um momento assim que eu amo tudo. Assim, graças a Deus eu estou muito bem comigo. Então eu agradeço a Deus pelas pequenas coisas. Então, o que você está amando hoje, a sua vida, o seu dia, o seu hoje? Com a minha família, é meu trabalho, é esse momento que nós estamos vivendo aqui. E isso tem sido muito gratificante para mim. Eu tenho aprendido muito isso, a valorizar detalhes muito pequenos. Sim. Você, Aline? Concordo com a Rose. Eu acho que o momento, né, já passei por momentos muito difíceis, mas eu acho que Papai do Céu agora me presenteou com um bom momento. Eu amo minha família e eu acho que é isso, exatamente o que a Rose falou. O momento, o atual, o hoje, o agora. Até, eu acho assim, pela vivência e pela experiência que a gente tem hoje, então a gente vê as coisas de uma outra forma. Sim, valoriza mais as coisas simples. Muitas coisas, né, na época que aconteceram na minha vida, hoje eu agiria de outra forma. Sim. A gente cresce muito, Sim. né? O amadurecimento Sim. que a gente tem, acho que a gente cresce muito. Acho que é para isso que a gente está na vida, né? Cada dia mais com vontade de estar acordada e amadurecendo e aprendendo com isso. O que você está amando, o que está acontecendo hoje? Eu acho que é meu momento com Deus, que eu me encontrei mais com Deus. Mais próximo essa relação sua Essa com relação Deus. com Deus. Aline, o que vou fazer diferente de meus pais? Ana, eu não sei te responder, porque eu admiro muito os dois. Não faria nada diferente. Não, eu acho minha mãe assim, se eu tiver uma pessoa a quem seguir exatamente ela. O que vou fazer diferente de meus pais? Bom, é um pouco difícil para mim essa pergunta, porque eu não tive muito convívio com meu pai, mas com a minha mãe. O que eu vou fazer diferente? Não sei dizer. O que vou fazer diferente de meus pais? Pra mim é difícil, porque meus pais é referência pra mim, né? Não tem mais minha mãe, mas eles, como família e como casal, eles foram um exemplo pra mim. Sim. Quero viver com meu marido o que eles viveram, mas de diferente é difícil. Muito difícil. Não precisa ser diferente, né? Alguns de nós talvez queira fazer diferente algo que nos marcou negativamente. E vocês não têm isso. Isso é maravilhoso. Café da manhã ou jantar? Gosto de café da manhã. Ai, que bom, acertei. Café da manhã ou jantar? Jantar. Ah, errei. Não tem que marcar uma janta então, Não, gente. mas café é maravilhoso. Tô brincando. Café da manhã ou jantar? Tá o meu café. 2-1. Cafézinho do dia a dia, ainda mais com os professores. Sim, né, sim. gente? Manhã, tarde e noite. Rose, doce ou salgado? Salgado. Doce ou salgado, Aline? Eu gosto de salgado. Ô, Zilmara, se o mundo fosse acabar hoje, qual seria a sua última ação? Só tem uma coisa pra fazer. Nossa. Qual seria a sua última ação, Rose? Eu sei. Então fala. Reunir a minha família e ficarmos todos juntos. Qual seria a sua última ação, Zilmara? Dei tempo pra pensar. E acho que também, né? Pegar minha família toda, Sim. abraçar e ficar junto. ali. Não tá aqui todo mundo, as pessoas que eu gosto, minha família em primeiro lugar, os meus amigos em primeiro lugar. Acho que sem amigo a gente também não é ninguém. A gente fala muito da questão da família. Mas os amigos estão ali para dar suporte pra gente. Sim. Quando a gente precisa. Às vezes a gente não quer uma palavra só de um filho, de um marido. Os amigos são aqueles familiares que nós escolhemos. Nós escolhemos. Nós escolhemos, né? Porque acaba virando a família. Vira a nossa família, a gente gosta de estar junto. O que você gostaria de ter só mais uma chance? O que foi muito bom que eu gostaria de ter só mais uma chance? É difícil. Vamos falar? Pode. Que veio à minha cabeça. É o que vem à cabeça. Abraçar a minha irmã que já partiu. E o que me veio à minha cabeça foi isso. Ter uma chance de dar Mais um abraço. Muito bom. Eu acho que ficar mais um pouco a minha mãe, que se foi.
mais próximo dela. Se você tivesse que fazer de novo, você se daria mais essa chance. É porque, por isso, Ana, que eu falei que a gente tem que valorizar Sim. muito, que eu tenho valorizado muito todos os momentos. Porque tudo acontece muito rápido na vida da gente. E às vezes passa por uma coisa. A vida passa rápido, né, gente? Filmar, que a gente, poxa, eu poderia ter feito mais. Sim. Quando meu pai faleceu, eu estava no Edilson, quando ele passou mal, eu lembro da ligação. E eu falei exatamente esse sentimento. Eu disse assim: hoje eu não vi meu pai. Hoje eu não vi meu pai. Então, assim, eu entendo exatamente o que vocês estão dizendo. Você, minha linda, você não respondeu. É difícil. Eu estou aqui tentando lembrar. Tem situações que eu faria diferente, né? Mas eu acho assim, hoje eu não consigo te responder dessa chance. Eu quero que Deus me permita de ter mais tempo, né? Chances, vou dizer assim, com a minha filha. A sua filha. Que eu possa criar a minha filha, que ele não me leve antes, que eu acho que é o meu maior medo. Na frase ninguém larga a mão de ninguém. A gente está falando muito essa frase hoje, né? Ninguém larga a mão de ninguém. E você só tendo duas mãos, quais as mãos você seguraria? Eu acho que eu seguraria do meu marido e da minha irmã. Você? Marido. Mais difícil ainda. Muito difícil. Falar Só filha, Pode. Das minhas filhas. Você tem duas. Eu tenho a filha, tenho os meus pais, né? Eu acho que eu posso falar da minha família? Pode. Da minha família. Agora nós vamos fazer uma brincadeirinha lúdica, tá? Eu costumo finalizar o nosso encontro com uma pergunta e vocês me retomam com pergunta. Com vocês eu não vou fazer igual não, gente. Sabe por quê? Porque eu quis usar da criatividade com vocês, porque a gente sabe que a BNCC, ela tem nos pedido que a gente repense essas questões, né? Dos direitos de aprendizagem, que é brincar, conviver, participar, explorar, da questão dos conceitos todos que vocês trabalham, o eu, o outro e o nós, o mundo que a gente está vivendo, essa questão toda do ser humano como um todo, porque a partir do momento que ele sai da educação infantil, é necessário que ele tenha vivido por esse momento lúdico de colaboração com o outro, de solidariedade, de generosidade, que a gente constrói na educação infantil. Para isso, eu trouxe aqui umas brincadeiras. Eu vou pedir ao Pedro, ele vai me passando aqui alguns objetos e nós vamos começar assim, como se fosse uma história. Nós vamos construir uma história juntas. Sabe aquela história que começa no Era Uma Vez? Era uma vez, e eu vou pegar um objeto, eu vou começar, o Pedro vai me passar e depois o Pedro vai me passando e eu vou mostrando pra vocês. Vocês vão dar continuidade à história. Pode ser? Podemos? Essa história pode ter o desenrolar que a gente desejar. Isso é a criatividade. Porque, na verdade, na vida a gente não tem controle de nada. A gente pensa que tem. Nas histórias também a gente não precisa ter esse controle do começo, meio e fim. Por que toda história precisa ter o começo, meio e fim? Por que eu não posso começar da história do meio pro final? Por que colocaram a gente dentro de determinadas caixinhas e que hoje nós, com 30 anos de profissão, temos tanta dificuldade de usar a nossa criatividade? Por que parte de nós tem tanta dificuldade de brincar com seus filhos? Será que faltou isso no nosso tempo de educação infantil? Então, nós vamos brincar aqui um pouquinho. Então, vamos lá? Pedro, vamos começar com esse globo. Era uma vez uma menina sonhadora que desejava conhecer o mundo inteiro. Ela era apaixonada pelo Mickey, principalmente pelo Mickey. E ela foi pra Disney, né? Ela conseguiu, o sonho dela era conhecer o Mickey. E ela juntou um dinheiro com a família dela e foi pra Disney. E na Disney, ela realizou o grande sonho. Foi conhecer as princesas. Uma das princesas era a Alice. E lá ela conheceu, fotografou, interagiu, brincou, fez tudo lá com a Alice.
como ela viveu, né, toda essa viagem mágica. Ela entrou no navio e fez uma outra viagem. E ela passou por vários países. E lá ela pôde aprender um pouco, né, da vivência desse país e guardar algumas recordações e algumas anotações dessa viagem em sua bolsa verde encantada. Mas como ela também gostava muito de acessórios infantis, ela também guardou algumas das recordações nessa bolsinha aqui, bem infantil, do jeitinho que ela sempre gostou. E como ela era uma menina que gostava de aprender, ela comprou muitos livros nessa viagem. E nesses livros ela pôde usar a imaginação dela e entrar em cada história. E através das histórias, né, ela pôde, como já estava viajando, se encantar também pelo mundo da leitura e conhecer outros lugares. Inclusive, em um dia lindo de sol, ela pegou o livro Poliana Moça, né? E começou a repensar um pouquinho da vida dela e transformar tudo o que acontecia em pensamentos belos, bonitos, lendo no seu dia de sol. E para finalizar esse momento lúdico aqui com vocês, essa menina descobriu, através das histórias, das viagens, do mundo encantado, do mundo que ela conheceu, mas do mundo que ela fantasiou, do mundo que ela desejava ir. Porque os livros, as histórias, nos permitem chegar onde a gente deseja chegar. Se os nossos pés não podem hoje pisar nos lugares que a gente gostaria de estar, as histórias, a fantasia, a imaginação, a criatividade pode levar. E assim como as histórias do Pequeno Príncipe, marcadas pelo tempo e tão importante ao longo de décadas, o essencial na vida é invisível aos olhos. Obrigada, tá? Para finalizar ainda mais com esses gestos, gostaram, meninas? Viu? Gostaram? Aline, na sua lista de prioridades, de 1 a 5, que você elenca aí pra mim, de 1 a 5, lista de prioridades. Minha filha. 2. Primeira prioridade. 2. Minha família. Meu trabalho. 3. Acho que 4. viver em harmonia. 4. Né? 5. Ser feliz. De 1 a 5. Zilmara? 1. Amor, família, amizade verdadeira, trabalho e meu esposo. Na lista de prioridades de 1 a 5, Rose. Deus, sem ele a gente não é nada, a gente não é ninguém. 2. Família, 3. meu trabalho, 4. meus amigos, 5. solidariedade. Muito bom. Meninos, eu gostaria muito de agradecer a vocês por esse momento. Eu gostaria de ter mais tempo aqui com vocês. A conversa, viu como é que passa rápido. Vocês sentiram que a gente está aqui no coração, fica assim, ai, a gente ainda quer falar mais de alguma coisa. Teremos outras oportunidades. Eu trouxe aqui os quadros de Bia e de Pedro. Eles têm 10 anos, esses quadros. Há exatos 10 anos, nós fizemos essa caricatura do Pedro e da Bia. Alguém, um artista, os desenhou desse jeitinho aqui. Hoje o Pedro tem 16 anos, a Ana Beatriz vai fazer 21 anos. E o quanto essas crianças cresceram, se desenvolveram. Eu desejo de verdade que no mundo infantil, ao qual vocês têm o privilégio de participar, que vocês possam ajudar a essas crianças a descobrirem as suas imagens, mas acima de tudo para elas descobrirem por que elas estão aqui,
qual a diferença que elas farão no mundo, porque tudo o que vocês estão fazendo por elas, os professores, os auxiliares de creche, os funcionários de apoio, as merendeiras, as meninas que fazem a limpeza, o tio que fica no portão, todas as pessoas que lá estão são importantes e serão fundamentais na formação humana das crianças que estão com você. Eu quero aproveitar, já aqui no finalzinho, para agradecer alguns amigos que são nossos colaboradores. Ao Janilson do Material de Construção, meu amigo de mais de 30 anos. Meu Deus do céu, obrigada, Janilson. A Camila Pinheiro, da Decole e do Supermercado Gomes aqui do Rio Seco, que também está me ajudando. Um beijo para você, Camila. Ao Leimar e a Celinha, que são meus amigos de décadas. Meu Deus, não vou nem falar a quantidade de anos, tem muito tempo. Leimar é ali da Leimóveis. Ao Valmir e a Denise, do Biel e Niel. Amo vocês, obrigada. Ao Mazinho, meu marido, claro, né, gente? Da Marmoraria Alternativa, que está colaborando para que o nosso canal possa continuar. Porque nós temos meninos maravilhosos que estão me ajudando. Mas eles são profissionais. Então, eu aqui, inclusive, estou indicando eles para vocês. É o João e o Pedro Lucas. Eu vou colocar depois lá um link para que vocês possam segui-los também. Olha, eles fazem um trabalho maravilhoso. Chegam cedo, organizam café, fazem até faxina na casa se vocês precisarem. Tá bom? E para finalizar, porque eu tenho esquecido, meninas, o livro de ocorrências, que é um livro negro, mas o nosso não tem nada de negro. Não é para colocar nada de ocorrências da vida negativa de vocês. É para colocar as histórias. Assim como eu pedi para todas as pessoas, eu tô guardando todas as cartas que vocês estão me trazendo, tá? Estou colando, e esse tema que ficará guardado, e quem sabe daqui mais algum tempo virará um livro que diz assim, que tem o tema, né? Cartas para quem ousa ensinar. E você pretende ensinar? Está ousada a participar dessa vida da educação? Então vem comigo. Um beijo grande e até a próxima. Beijo. Obrigada.